Olá, tudo bem? Esse é o vídeo número um sobre o pré-modernismo. Vídeo um, pré-modernismo. Então vamos aqui às nossas anotações, ao nosso trabalho. Escreva aí no seu caderno, né? O título dessa aula, pré-modernismo. Depois que terminamos o parnasianismo, terminamos o simbolismo, na sequência é essa estética, tá bom? O pré-modernismo. Veja que é uma estética que tem uma data muito específica, 1902 até 1922. Acho que a primeira anotação que você poderia fazer aí no seu caderno é a de que o pré-modernismo é uma estética que aconteceu só no Brasil, ok? Ela é brasileira, a gente não estuda o pré-modernismo em outros países. Já uma outra anotação, uma segunda anotação importantíssima, é que o pré-modernismo é uma estética de exceção. E o que significa isso? Então, anote aí no seu caderno, tá? Por que uma estética de exceção? Você se lembra, estudamos há pouco tempo, o parnasianismo. Se lembra dessa estética? Ela é uma estética que aqui no Brasil começou no final do século XIX e entra no século XX, começo do século XX, está bem naquela passagem. Você se lembra disso, não é? E ela vai, o parnasianismo vai até 22. E todo mundo sabe, 1922, em literatura, esse ano é famosíssimo porque é o ano da Semana de Arte Moderna. Isso todo mundo sabe. Futuramente vamos estudar isso no modernismo, essa semana, tá? Então o parnasianismo vai ali do final do 19 até a Semana de Arte Moderna. O simbolismo, lembra que estudamos recentemente o simbolismo? Ele coincide no tempo com o parnasianismo. São estéticas diferentes, mas aconteceram no mesmo tempo, tá? Ou seja, final do 19, começo do século 20, exatamente até a Semana de Arte Moderna. E agora, a terceira estética, você está vendo aqui, ela começa já no século 20 e também termina em 22. O que eu queria que você prestasse bastante atenção é que nas duas primeiras décadas do século 20 existem três estéticas. Quais são as três estéticas que que acontecem, que vigoram ali no comecinho do século XX, antes da Semana de Arte Moderna, quais são mesmo? O parnasianismo, o simbolismo e o pré-modernismo. Agora, você já deve ter ouvido falar que os modernistas atacaram ali na Semana de Arte Moderna, né? Eles atacaram a estética anterior. Não se preocupe, porque futuramente vamos estudar isso com calma, mas essa informação acho que você já deve saber, ou talvez até já saiba, né? Os modernistas na semana eles se posicionaram radicalmente contra a estética anterior e inauguraram o modernismo. A minha pergunta é: qual é essa estética anterior? Que estética os modernistas da Semana de Arte Moderna atacaram? Foi o pré-modernismo? Não foi, gente. Não foi também o simbolismo, foi o parnasianismo. Então, fechando aqui o segundo item, estética de exceção. Qual é
a estética literária no Brasil ali nas duas primeiras décadas do século XX. Tá? Qual é a estética literária? Você vai falar que é o parnasianismo. Você pode até falar que é o simbolismo também. O parnasianismo é mais forte, tá? O parnasianismo tem mais presença aqui no Brasil, mas o simbolismo também. O que é o pré-modernismo? É uma estética de exceção. É isso que você tem que anotar, é isso que você tem que ter essa consciência, tá? O pré-modernismo não é a estética que chama mais atenção nesse período, nas duas primeiras décadas do século XX. O parnasianismo é estética. O simbolismo é a estética mais conhecida, tá? Mas havia um pequeno grupo de escritores que depois foram estudados, considerados, né, isso décadas depois, e que os estudiosos de literatura perceberam que, de uma certa maneira, eles antecipavam o que os modernistas iriam fazer no decorrer do século XX. Tá bom. E são parnasianos esse pequeno grupo de escritores? Não. Eles não valorizam a forma, não é esse o tema deles. Eles são simbolistas? Também não. Eles não ficam falando sobre o vago, né? sobre o etéreo, sobre o desconhecido. Também não, tá? E aqui eu entro no terceiro item, eles discutem problemas sociais brasileiros. Veja que discutir problemas sociais brasileiros não tem nada a ver com parnasianismo, não tem nada a ver com simbolismo, e foi na época do parnasianismo e do simbolismo. Então, por esse motivo, foi convencionado pelos estudiosos de literatura que esse pequeno grupo de autores, nós daqui a pouco vamos falar quem são esses autores, né? Mas que esse pequeno grupo de autores seriam chamados de pré-modernistas, ok? E a característica principal deles é esse terceiro item que você já deve ter anotado no caderno. Eles discutem, os escritores discutem problemas sociais brasileiros, tudo bem? O pré-modernismo discute, os autores do pré-modernismo discutem problemas sociais brasileiros. Ok, dando continuidade. Olha, aqui a proposta para você também anotar aí no seu caderno uma comparação entre duas estéticas para melhor compreensão. Eu pergunto para vocês, e eu tenho certeza que vocês respondem tranquilamente, que estética literária brasileira discutimos recentemente e que tem como tema principal a temática social, a preocupação social. Veja que essa temática da denúncia social, da preocupação social, não é a cara do parnasianismo, muito menos do simbolismo. É lógico que nós estamos falando do realismo. Tá? O realismo é uma estética que discute a temática social. E veja aqui, né, o pré-modernismo, você acabou de anotar, que também tem essa temática mais social, não é isso? Pois qual que é a diferença? A semelhança, você já deve ter anotado aí, não é? Semelhança. Tanto o realismo quanto o pré-modernismo discutem problemas sociais, valorizam a temática social. Essa é a semelhança, mas qual é a diferença? A diferença é que o pré-modernismo
é mais específico em relação ao Brasil. O pré-modernismo, ele discute problemas sociais específicos do Brasil. Então, vou deixar aqui bem claro, tá? Para vocês anotarem. O realismo, quando ele discute problemas sociais, são problemas sociais que podem acontecer em qualquer centro urbano do mundo, ok? Quando você pega um livro do Machado de Assis, por exemplo, nós dizemos que ele é um escritor universal, ou seja, ele fala sobre temas que podem acontecer em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, problemas sociais que estavam presentes no Rio de Janeiro, mas também em outros centros urbanos. Já o pré-modernismo, ele é bem específico do Brasil. Então, nas obras literárias do pré-modernismo, você percebe ali nitidamente, né, uma referência ao cenário específico brasileiro, a problemas sociais específicos do Brasil, como vamos estudar em breve, ok? Então aqui eu encerro o vídeo 1.